Então eu coloquei uma cruz ali no local onde meu pai morreu, fiz ali como se fosse um memorial. E toda noite eu ia ali chorar sozinho, fiquei ali anos, 3 anos, toda noite indo ali, né, praticamente, chorar, lamentar, perguntar por quê, como se eu estivesse falando ali com ele. Às vezes eu era como se eu estivesse orando, falando com Deus, perguntando para Deus por que ele deixou aquilo acontecer com meu pai, o que ia ser da minha vida agora. E vivi isso durante muito tempo. Nossa vida foi revirada, de pernas pro ar, né? Meu irmão já usava drogas, já morava nas ruas, e eu fui em seguida, me afundei nas drogas. Na época eu era, apesar de ser uma criança, eu já fumava cigarro, mas aí já comecei a usar outras coisas, cheirar thinner, cola, loló, que lança perfume, que chamam hoje. Aí meu irmão entrou para a vida do crime, mexer com assalto, essas coisas, e aí eu tentei me inclinar para essa vida. Não tinha aptidão para essa vida, não queria, eu me sentia mal mexendo com os outros e tocando no que é dos outros, mas meu fundo de força me levou ainda a participar de um assalto a um ônibus. E tava ali já, minha vida tava indo por água abaixo, assim, a ladeira abaixo, na verdade, né? Eu não tinha mais razão para viver. Então, para mim, eu comecei a andar armado, né? E para mim, o que viesse era lucro, né? Então, estava disposto a morrer, tava, né? Na verdade, eu estava procurando a morte, porque eu não queria. Até a morte era melhor do que aquela dor que eu estava vivendo, era o que eu pensava na época. E aí fui passar um tempo nas ruas com meu irmão. Meu irmão até resistiu. Você tá louco, cara? Como é que você sai de casa? Eu já tô aqui na rua. Como é que você sai de casa e deixa os nossos irmãos pequenos lá sozinhos? Mas eu fui, aí arrumei uma caixa de engraxar e comecei a engraxar nos bairros, né? E de lá mesmo já conheci os caras, já fumava droga com os caras e comecei a viciar. Até que um dia, inquieto, eu e meu irmão nós decidimos vingar a morte do nosso pai. Nós conseguimos investigar porque a polícia não deu a devida atenção para aquilo. Inclusive saiu uma nota no jornal que encontraram drogas no bolso do nosso pai. E não era droga, né? Porque diz que encontraram merla. Ele não usava merla, ele só usava maconha. E aí ele morreu ali mesmo como se ele fosse um bandido, né? E ninguém nunca foi atrás para saber o que tinha acontecido. E eu falei, já que ninguém vai atrás, então vamos atrás nós. Arrumei uma arma, uma garrucha de 2 tiros, meu irmão arrumou um 38. E nós começamos a investigar. Fuça aqui, fuça ali, pergunta aqui, pergunta ali. A gente descobriu quem é que tinha matado nosso pai. O cara morava 2 quadras abaixo da nossa. Jogava bola com a gente praticamente. A história era que ele queria ir para um show de rap dos Nacionais MCs e não tinha dinheiro para comprar o ingresso. E aí ele queria assaltar alguém. Viu meu pai na rua, achou que meu pai tinha grana. Meu pai saía à noite porque as crianças ficavam em casa assistindo novela, era muito barulho, ele ia dar as voltas dele, fumar o cigarro dele, as coisas dele, e aí quando acabava a novela lá, as programações, a gente já estava dormindo e ele voltava. Só que nessa noite ele não voltou. Esse cara foi assaltar meu pai deve ter gritado, anunciado o assalto. Meu pai se assustou, correu e aí ele disparou. Deu um tiro certeiro, pegou no coração, né? Deu hemorragia interna, meu pai morreu ali. E o crime ficou abafado durante muito tempo. A gente reabriu o crime, eu e meu irmão, e a gente se encheu de fúria. Assim, quando a gente descobriu que era aquele cara que jogava bola com a gente, que tinha matado nosso pai, a gente se encheu de fúria, né? A gente ficou totalmente alucinado para matar aquele cara. Então eu já tinha uma arma, eu tinha achado uma arma, né? Achado uma arma no lixo. E meu irmão já tinha conseguido outra arma. Eu falei, pronto,
bora lá matar esse cara. Arrumamos mais 2 colegas nossos, esse nosso colega tinha uma pistola e o outro colega tinha um 38, então todo mundo armado. Vamos matar esse cara. Só que aí eu era o mais revoltado, né? E falei, cara, só que tem o seguinte, só que é o seguinte, cara. Nós vamos matar esse cara e nós vamos matar toda a família dele. Nós vamos entrar na casa dele para matar todo mundo, até o cachorro. A gente vai meter bala em todo mundo. Tava muito revoltado, né? E nos preparamos ali durante uns dias, para arrumar um carro, para poder fugir, né, da fuga. E até que tudo ficou pronto. Aí no dia de lá vingar a morte, né, eu tava muito drogado, muito louco, né? Todo mundo tava muito louco. E aí passei em casa para pegar arma, porque as armas ficavam escondidas num quartinho que eu morava lá no lote, embaixo de uma brecha que tinha lá no guarda-roupa. E aí a gente passou para pegar as armas, e aí a minha mãe falou, você vai para onde? Eu falei, eu vou ali resolver a questão do nosso pai. E a minha mãe nem tentou impedir, porque a minha mãe queria que a gente pegasse esse cara também. Ela, inclusive, ela incentivava a gente, você tem que pegar esse cara, como é que esse cara faz isso com seu pai e fica impune? Então ela nem tentou impedir. Quando eu falei que era para vingar a morte do nosso pai, ela só deixou a gente tranquilo e a gente se encaminhou para ir. Saímos de casa, pegamos as armas. Bem, porém, esse seria o dia da maior tragédia, assim, não da maior tragédia da minha vida. A maior tragédia da minha vida foi quando eu perdi meu pai. Mas esse seria um dia muito difícil, porque seria um dia que eu iria cometer um crime. E eu não era um criminoso. Era uma criança revoltada, cheia de dores. Mas eu ia cometer esse crime. E eu era o mais motivado, eu era o que mais queria fazer, eu era o que tinha mais motivos. O meu pai não era pai do meu irmão mesmo, né? Meu pai ele só criou meu irmão, ele era meu pai. Então era como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado. E eu falei, então vamos atrás desse cara. Aí, drogados, quando a gente foi entrar no carro, um vizinho meu, ele estava indo com os 2 filhinhos dele para a igreja batista que ele frequentava na época. Ele me viu muito louco, né? Abrindo a porta do carro. Aí ele me gritou, falou, ô Glauquinho, ô Glauco, vamos pra igreja comigo? Cara, quando ele falou isso, ele me convidava para ir para essa igreja, mas eu nunca dei muita moral, né? Mas no dia que ele falou, vamos para a igreja comigo, e eu tava entrando naquele carro armado, eu paralisei. Sabe quando você fica, seu corpo para, você fica sem reação, aí eu fui lá e peguei a arma, tirei a arma da cintura, joguei no banco do Chevette lá que a gente tava na época, e aí eu olhei pros caras e falei, cara, eu não vou não, cara, eu vou pra igreja ali com meu vizinho, ele tá me chamando, eu vou pra igreja com ele. E aí os caras ficaram loucos, né? Os caras, você tá louco, meu irmão? Pra igreja, o cara matou teu pai, velho. O cara matou teu pai com um tiro no peito. E tu vai pra igreja, você tá louco, tá tirando, meu irmão. Bora lá matar esse cara. Falei, meu irmão, não vou, velho. Vai lá vocês, ou então vocês me esperam. Primeiro eu vou na igreja com o cara. Depois da igreja, eu vou lá com vocês. Eu não vou, velho, não vou. Aí os caras já tudo louco. E um desses caras era um matador, né? Esse cara morreu já tem um tempo. Mas na época ele era um matador e ele tava alucinado, né? E ele veio pra cima de mim. Você tá, meu irmão, você me chamou, você foi lá, você me chamou pra ir lá matar o cara, agora você vai pra igreja? Quem você acha que você é? Você tá me tirando? E aí meu irmão interviu, né? E falou, não, cara, respeita a dor do meu irmão, velho. Meu irmão não quer ir, é um direito dele. Se ele quer ir pra igreja, deixa ele pra igreja. Vamos lá, só a gente mesmo, a gente extermina esse cara e a gente dá esse presente pro meu irmão. E aí eu falei, beleza, velho, pode ir, eu não vou não. E aí não fui. E fui para a igreja. Fedendo, louco de droga, fui para a igreja. Cheguei lá na igreja, a pessoa que me convidou era músico,
Então ele ficava lá na frente tocando com os dois filhos também eram músicos. Eram duas crianças pequenininhas, menores que eu. E aí eu fui lá e sentei no primeiro banco para ficar próximo deles. Não conhecia ninguém na igreja, muito louco, né? Vendo um monte de, né? Totalmente alucinado. E aí eles começaram a cantar uma música. E essa música penetrou forte no meu coração ali. Porque essa música falava... Era como se fosse um conselho para mim, né? Eu estava totalmente destruído, com a autoestima lá embaixo, depressão, triste. E aí eles começaram a cantar a música, né? Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. E é aquela música batendo forte ali em mim, mesmo drogada, aquela música parece que entrava dentro de mim, era como se fosse Deus falando comigo, né? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você, por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. E aquela música falou muito comigo. E no meio daquela música, o pastor pegou a Bíblia, lembro até hoje. O pastor pegou a Bíblia, abriu a Bíblia. Eu não sabia nada sobre a Bíblia, mas ele abriu a Bíblia. E leu. E leu esse versículo aqui. Ó. Leu esse versículo. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Eu não entendia nada da Bíblia, mas esse versículo mexeu muito comigo naquela noite. E eu falei ali sozinho na minha mente, falei, Senhor, eu quero conhecer essa verdade, porque a minha vida, eu sou tão novo ainda, mas a minha vida já perdeu o sentido. Porque quando eu passava com as dificuldades com meu pai, com a minha mãe, era diferente. Agora eu não tenho mais meu pai. Então, minha vida não tem mais sentido. E naquela noite, um irmão meu chegou lá dentro daquela igreja me dando outra notícia. Quando eu estava ali naquele culto, ele foi lá falar que o meu irmão que tinha ido lá matar o cara, ele tinha sido preso. Que ele mora lá, cara, porque a mãe tá lá chorando. Eu falei, cara, eu não quero ficar aqui, cara. Eu não vou, não posso fazer nada. Deixa eu ficar aqui na igreja. É um lugar que eu encontrei, o único lugar que eu encontrei paz nesses anos foi aqui. Me deixa eu ficar aqui. E nesse dia Deus entrou na minha vida. Era para eu ter sido preso também, porque antes de chegar na casa do. Antes de chegar lá na casa do cara, a polícia abordou o carro e pegou todo mundo armado e todo mundo foi preso. Meu irmão acabou ficando um tempo preso. Mas eu tive a oportunidade de recomeçar minha vida ali. E naquela mesma noite, o pastor
Me perguntou se eu queria mudar de vida, se eu queria aceitar Jesus. Mesmo sem entender, eu falei, cara, eu quero porque eu não tenho mais esperança nenhuma, não tenho mais para onde ir, não tem mais o que me agarrar, não tem mais chão. Então eu quero. Eu não sabia em que implicava aquilo, o que aquilo ia resultar na minha vida, mas não tinha mais para onde ir. E eu aceitei a Jesus. E desde aquele dia, eu nunca mais abri mão. Eu nunca mais esqueci esse versículo. João 8,32. Aquele dia eu aprendi esse versículo. Ele penetrou no meu coração. Deus falou comigo de uma forma muito pessoal, muito íntima, através desse verso. E eu choro porque eu lembro perfeitamente daquele dia. E Deus, ele transformou a minha vida. Ele transformou a minha mente. Na verdade, muitas coisas continuaram dando errado. Porque minha mãe ficou revoltada comigo depois que eu entrei na igreja, porque ela não entendia. O cara tinha matado meu pai. E ao invés de eu ir lá vingar a morte do meu pai, eu tinha ido para uma igreja de crente. Ninguém na minha casa entendeu. Inclusive, ela falou que meu irmão tinha sido preso por conta de mim. Então, minha família se virou contra mim. Inclusive, eu tive que sair de casa e fui morar com essa outra família que me levou para a igreja. Não morava, mas sempre ficava lá com eles, ia para minha casa só para dormir, porque eu já não era mais aceito na minha casa. E eu fui radical, eu aceitei Jesus, eu mudei tudo. Eu mudei minha roupa, eu mudei meu jeito. Eu passava com a Bíblia na mão, a Bíblia era exatamente desse tamanho aqui, uma Bíblia enorme. E os caras zoando de mim, e aí, crentezinho de minha tigela, já vai pra igreja, já vai lá puxar o saco do pastor. Só que eles falavam um tom muito mais agressivo, palavrão. Eu sempre fui um cara sangue muito quente, mas eu baixava minha cabeça, ia embora. E às vezes quando eu reagia, eu falava, cara, eu vou orar por você, cara. E desde esse dia, era como se Cristo ele tivesse substituído o meu pai. Eu não parei de sentir a saudade do meu pai, a falta do meu pai, mas eu encontrei um novo pai em Jesus Cristo. E a minha vida ela começou a mudar, eu nunca mais fui o mesmo. E tive várias oportunidades de sair da presença de Deus, de voltar para o crime, de voltar para as drogas. Mas eu nunca mais, desde aquela época, todas as dificuldades que eu tive, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais voltei para aquela vida. A minha vida emocional, ela ficou desconcertada durante muito tempo, porque eu trabalhei muita área espiritual, que foi ir para a igreja e tudo mais, mas eu não consegui reorganizar a minha vida emocional. Porque a nossa vida é como se fosse uma casa com cômodos, né? Nossa vida emocional, né? Nossa vida. E aí, o cômodo espiritual tava ali, né? Muito bem já definido, tudo no lugar. Mas o cômodo emocional estava cheio de mágoas ainda, de lixo. Eu levei muito tempo para perdoar o cara que matou meu pai. Depois eu acabei fazendo uma campanha de eu mesmo orar por ele. Comecei a orar forte por ele. Até um dia que eu encontrei ele na parada. E aí meu irmão tava preso, mas aí ele veio até mim, tava armado. E ele falou, cara, e aí? Fiquei sabendo que tu queria me matar. Quer resolver essa diferença agora aí? Eu falei, não, cara, não quero. Queria te matar há um tempo atrás. Hoje eu oro por você, meu irmão. Hoje eu oro por você, cara. Te perdoei. Pode ficar em paz que se você tiver que morrer um dia não vai ser pelas minhas mãos. E eu espero que você morra salvo. E perdoei. Foi terapêutico, libertador. Eu me libertei daquela dor, né? Perdoei o cara.
E só que a minha vida emocional ela continuava ainda desorganizada. Eu cresci num lugar, num ambiente de muitas guerras, confusões, mortes, sabe? E levou um tempo para eu organizar as minhas emoções. E quando você não tem as emoções organizadas, a sua vida toda acaba não se estabilizando, né? Você fica vivendo ali oscilações, uma hora você está bem, outra hora você está mal. E eu vivi assim durante muito tempo. Era um cara desistente, né? Um cara muito pavio curto, né? Não fugia de relacionamentos. Comecei a namorar, a primeira namorada que eu tive eu tinha 19 anos de idade, mesmo assim fiquei um tempo e não deu certo, porque eu era um cara fujão, não gostava de conflito, porque eu via muito conflito entre meu pai e minha mãe, isso me assustava. E fiquei sozinho durante muito tempo. Mas a parte boa de toda essa história é que Deus ele seguiu transformando a minha vida. Minha vida seguiu sendo transformada. Eu segui sendo transformado. Encontrei na mesma época ali, um ano depois, encontrei um cara que que se tornaria o meu primeiro patrão. Na verdade se tornou meu irmão, meu pai. Não posso falar pai porque a nossa idade é muito parecida. Ele tem alguns anos só a mais que eu. Mas esse cara, ele foi um anjo da minha vida. Me ajudou muito. Paulo Araújo. Me ajudou muito, cara. Sabe? Me colocou dentro da empresa dele, mesmo sabendo do meu histórico, né? Da complicação que eu vivia. Me colocou dentro da empresa dele. Trabalhei muito tempo como office boy na empresa dele. Depois tive a oportunidade de viajar pelo Brasil. Viagens tudo gratuita que ele bancava para mim, porque era uma agência de viagem que a gente trabalhava, que eu trabalhava. E as coisas foram acontecendo, eu fui conhecendo novos ambientes, novas pessoas, mudando os meus ciclos de amizades. Depois tive que sair do bairro que eu morava e fui morar em outro bairro que era na Asa Sul. Aí a vida já mudou um pouquinho. Apesar de que eu não morava tão bem assim, eu morava num cômodozinho dividido, né, de madeirite. Mas mesmo assim já era melhor do que aquele ambiente que eu vivia. E aí fui para outra igreja, conheci uma outra igreja. Fui convidado para ir para uma reunião de célula. E fui para essa reunião. Cheguei lá, conheci uma pessoa que se tornou meu líder espiritual na época, que era um pastor. E aí comecei a participar da igreja da Sara Nossa Terra nessa época. E muitas coisas boas aconteceram na Sara Nossa Terra. Ali foi onde realmente eu comecei a reorganizar as minhas emoções, a organizar, porque nunca foram organizadas, a organizar as minhas emoções, a colocar ordem na casa. Muitas dores, eu precisei de ajuda profissional mesmo, de terapia, né, para poder entender. Fiz terapia durante um tempo, mas muitas coisas foram ouvindo palavras de cura ali dos bispos, especialmente da bispa Lúcia, que é a presidente da igreja. E muitas coisas boas aconteceram na minha vida. Eu não tenho do que reclamar, né? Do período que eu vivi ali na igreja. Casei na igreja, né? Ali eu me tornei obreiro, aí me tornei diácono. Conheci lá minha esposa. Tinha pastores excelentes, líderes excelentes ali que me ajudavam muito. Eu estava sempre com eles e eles também estavam comigo. Me tornei um cara dedicado, um cara sério, né, em fazer a obra de Deus, em ajudar pessoas e participar ali do projeto, do plano de carreira que eles têm ali para liderança. E eu estava ali galgando os passos, né, até que aconteceram algumas coisas. Eu e minha esposa, nós perdemos uma filha. A nossa filha, minha esposa foi diagnosticada com síndrome de HELP, uma síndrome que
que pode matar tanto a mãe quanto o bebê. A gente descobriu através de uma dor que ela sentiu no ombro. A gente levou ela para o hospital e descobriu que ela estava com essa síndrome. Teve que fazer o parto. A nossa filha viveu só 5 dias. E esse foi um grande golpe também para nós. Nós perdemos a nossa filha. E aí vivemos grandes confusões. Nosso relacionamento foi bem abalado com isso. A gente não conseguiu, especialmente eu, não consegui encontrar o apoio que eu esperava encontrar na igreja. Não posso ser ingrato, porque muita gente ajudou a gente, né? Os pastores, muitos irmãos, mas era muito intenso tudo que a gente vivia ministerialmente falando. Não tinha como parar ali para me dar uma atenção ali. Então, algumas pessoas deixaram a desejar comigo. Eu pedi uma licença da igreja para cuidar do meu casamento, da minha esposa, naquele momento de dor. E nesse momento que eu me dei uma afastada da igreja, consequentemente eu parei, eu senti, né? Não vou dizer que eu parei, mas eu senti que eu parei de ser tão importante como eu costumava ser quando eu estava lá na batalha. Talvez não tenha sido isso, eu enxerguei as coisas pela perspectiva da minha dor, né? Então quando você enxerga as coisas pela perspectiva da sua dor, você vê o que você quer ver, né? Mas na época eu entendi assim, até acabei falando algumas coisas, fazendo um desabafo, né, ali no ápice da minha dor, sobre algumas pessoas. Mas hoje, inclusive, passou, até me arrependo de ter falado algumas coisas do jeito que eu falei, da forma que eu falei. E hoje, depois de um tempo, saí da Sará Nossa Terra e fui para uma outra igreja, que hoje eu tenho aqui orgulho de falar. Na época eu não falava por causa dos burburinhos, mas fui para a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Uma igreja que muita gente fala que é seita, mas foi exatamente lá nessa igreja, nessa seita, que eu mais vi o evangelho do jeito que ele tem que ser, da forma pura que ele tem que ser. É um evangelho prático, onde as pessoas são ajudadas de forma prática, onde os irmãos se juntam, se unem e vão lá ajudar aquele que precisa, né? Vão na casa dele, se tiver que levar comida, leva, se tiver que levar qualquer tipo de apoio, leva. E foi nessa igreja que eu encontrei ali o conforto, fui consolado do luto da minha filha, né? E hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, depois de muito tempo, realizando um sonho. E hoje eu estou aqui nos Estados Unidos. Mas Deus, ele tem feito muita coisa na minha vida, né? Muita coisa na minha vida. Eu sou muito grato a Deus. E eu estou contando esse testemunho porque eu não posso morrer com isso, né? Eu não posso... Deus, ele... Pô, eu era aquele menino lá que nasceu na favela, num prédio abandonado. Aí fui para uma favela, um assentamento, né? Vi meu pai sendo assassinado, né? Meu melhor amigo, que era meu irmão, foi para as drogas, né? E depois eu fui para as drogas também. E hoje eu tô aqui, né? Muitas coisas já mudaram. Me tornei um professor, me tornei um profissional, um empreendedor. Hoje eu tenho uma pequena empresa aí no Brasil. E eu estou aqui nos Estados Unidos vivendo meu momento de alegria, né? Vivendo meu momento de realização de sonho. E com esse testemunho que eu tenho para dizer para você que assistiu, que teve coragem de assistir esse testemunho até o final, exatamente o que eu ouvi há alguns anos atrás, quando eu estava no fundo do poço. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Foi um processo. Não foi uma linha reta. Foi um processo. Eu tive que ser muito cabra macho. Hoje eu falo com todas as letras. Macho. Para segurar a onda e não ceder às pressões. E continuar no caminho de Deus. E continuar firme, continuar forte. Mesmo a minha família sendo contra mim. Meus amigos chacotando de mim. Sabe? Mesmo drogas me convidando, né? Eu fui forte. Eu lutei. Se tem um cara que lutou com unhas e dentes para defender
para guardar o evangelho na minha vida, para ser a terra boa, para não ser aquela terra onde a semente cai e aí vem os problemas, eu já saio fora. Não, eu fui um cara que eu passei por todos os tipos de dores. Eu perdi meu pai, né? Aí depois eu perdi a minha mãe, né? Eu já era adulto, já estava bem, já estava em Jesus Cristo, então a perda da minha mãe para mim já não foi tão dramática assim, porque eu já estava muito preparado, né? Eu sofri muito também, claro, sofri muito com a morte da minha mãe, mas assim, agora de uma forma muito mais consciente, processando a dor, enxergando a dor de uma outra forma, com outra perspectiva, né? Mas perdi minha mãe, perdi a minha filha. Então sou um cara que perdeu muito, levou muita porrada na vida, mas eu nunca na minha vida perdi isso aqui de vista, ó. Eu nunca na minha vida voltei para as drogas. Quando eu parei de fumar, eu parei de fumar. Quando eu parei de andar com os caras, eu parei de andar com os caras. E eu nunca mais na minha vida deixei de seguir isso aqui. Nunca mais na minha vida eu deixei de seguir. Então Jesus Cristo para mim hoje, ele representa tudo. Nada se compara a Jesus Cristo. Hoje eu fui para Nova York. É lindo, é maravilhoso. O brilho do mundo é maravilhoso, que estrutura fantástica que esse país tem, mas nada sobe à minha cabeça, nada tem mais espaço na minha mente, na minha consciência do que Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele mudou minha vida. Jesus Cristo, ele me sarou do meu luto. Jesus Cristo, ele penetrou na minha vida, ele me ajudou, ele estava em cada processo. Claro que Jesus, ele não entra e faz mágica na sua vida, porque você é um ser humano e você passa pelos processos humanos. Mas ele estava lá. Eu sabia que em cada momento que eu estava vivendo, um momento de luto, um momento de dor, ele estava lá. Então, quando eu perdi meu pai, eu vivi um momento de depressão, de solidão, de tristeza, uma tristeza muito profunda. Quando eu perdi minha mãe, eu já estava um pouco mais maduro. Quando eu perdi minha filha, eu já estava agradecendo a Deus pelos 5 dias que ele me deu com a minha filha. Já tinha uma outra mentalidade. Eu falei, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou sofrendo muito por ter perdido a minha primeira filha, uma filha desejada, amada, celebrada. Eu estou sofrendo muito, eu sei que isso vai abalar muitas coisas na minha vida, vai mexer com as minhas estruturas, como mexeu, mas eu confio no Senhor. Então eu nunca me magoei, nunca azedei com Deus. E meu irmão, eu não sei o que você vive, cara, não sei como é a sua vida, mas a minha vida, ela tem sido marcada pelo poder do nome de Jesus. Eu não abro mão de Jesus Cristo. Então não importa o que você esteja vivendo. Não quer dizer que se você aceitar Jesus hoje, sua vida vai virar um mar de rosas. Não. Mas quer dizer, meu irmão, que se você der uma chance para Deus entrar na sua vida, você vai conseguir ver, enxergar Deus em cada momento. Ainda que seja em momentos trágicos. Você vai conseguir enxergar Deus. E você vai ter o consolo. Hoje eu sei que eu tenho um consolo no meu coração. Sabe o que você deitar naquela cama ali, ó? E você deitar bem. Eu sinto saudade do meu pai, sinto saudade da minha mãe, mas isso já não me machuca, já não me deprime mais. Amanhã eu levanto, vou estudar, vou trabalhar, estou fazendo faculdade aqui nos Estados Unidos. Hoje eu estou bem. Eu estou bem. A minha vida mudou, transformado. Deus está levantando, eu não posso ainda abrir, assim, falar de muitas coisas, mas Deus, ele está me preparando para cumprir um grande chamado que eu tenho. E essa que está sendo a minha escola, né? Eu estou aprendendo algumas coisas aqui porque preciso levar para praticar aí no meu país, né? E quando eu voltar para esse país, meu irmão, pode esperar. Eu vou voltar para esse país para fazer a diferença, para lutar por as pessoas que estão rejeitadas, que estão na mesma situação que eu estive, de luto, enlutadas, depressivas. E Deus, ele me deu a oportunidade de retribuir aquilo que ele fez por mim.